Tentarei ser breve. Você tem falado muito, muito, muito sobre meditação. Apenas porque é a chave para tudo o que você quer. E eu concordo. Mas não deixe que isso te influencie. É uma mudança de vida, mudança de jogo. Mas eu não ouço você falar muito mais sobre suas meditações guiadas. Vamos falar sobre isso. Nós já falamos um pouquinho a respeito disso antes. Se você estiver se esforçando muito quando estiver focado na ausência do que deseja, tudo o que você faz é contraproducente. Por exemplo, afirmações. Quando você não está em sincronia com o que você quer, não ajuda. Na verdade, elas dificultam. E você pode sentir isso porque é cansativo, drena, isso apenas te irrita. Mas quando você está em alinhamento, em sincronia, e então você está recebendo e oferecendo as suas próprias afirmações, você constrói momentum. Ou seja, esse alinhamento, essa sincronia toma força. Então, esse seria o modo como abordaríamos a meditação. De início, não importa o que você esteve fazendo ou onde você está. Para a próxima semana ou duas, nós nos sentaríamos com a intenção de aquietar a mente e faríamos da seguinte maneira. Pela manhã, essa seria a primeira coisa que faríamos antes que muitas outras coisas se tornem ativas. Ficaríamos à vontade em um ambiente onde não seríamos interrompidos. Focaríamos na nossa respiração, ou talvez em alguma coisa sem interesse, mas com um som óbvio e consistente no ambiente. Latido de um cachorro não é uma boa ideia, mas algo como ouça aqui. Consegue ouvir aquele do ar-condicionado? E às vezes você pode ouvir isso de um compressor ou da sua geladeira, não importa. Às vezes você pode inventar de alguma forma. É algo consistente, mas desinteressante. Alguma coisa para você focar. Em outras palavras, você não iria se pegar ouvindo e pensando: esse é um pobre eu preferia um de ontem do que o de hoje. Você não seria desafiado por isso. É apenas alguma coisa na sua sala que você pode colocar o seu foco. E conforme você pratica, talvez você vai perceber que a sua habilidade de ouvir isso se torna aguçada, o que é pouco interessante, mas você continua focando nisso. E conforme você foca em algo que provavelmente não vai ativar um trem de pensamentos, os seus processos de pensamentos se tornarão cada vez menos ativos. Principalmente se você começou pela manhã, antes da sua mente se agitar com os acontecimentos do dia. E então, a sua vibração irá se elevar, embora não necessariamente você se dê conta disso. Talvez você possa sentir mais euforia e talvez você se encontre respirando mais profundamente, porque agora você está em sincronia com o seu eu interior. O seu eu interior pode estar oferecendo o impulso para respirar, e quando isso acontece, você pode muito bem ter certeza de que você fez uma conexão. Pode não ser uma conexão muito forte, mas é uma suficiente. E então, faça isso todos os dias, de 15 a 20 minutos. E em algum lugar no início desse processo, nós te prometemos que quando você sentir aquele desapego, Esther diz: eu não consigo distinguir o meu nariz do meu dedão. Parece que eu estou flutuando, mas não quero abrir meus olhos para ver. Às vezes é um sentimento de dormência. Tem alguma diferença entre o modo como você normalmente se sente no seu corpo, e você saberá disso. Uma vez que você atingir isso quase que toda vez que se sentar para meditar, então você pode começar a esperar que na hora em que você sai da sua meditação, quando você começa a se permitir voltar à sua consciência, como a sua mente começa a se tornar mais ativa e pronta para receber, você vai pensar sobre alguma coisa. Vai parecer que você pensou sobre aquilo, mas você não pensou. Seu eu interior pensou e você recebeu. Então, qual é a diferença? Isso traz a sensação de que seria algo interessante, como uma boa ideia. E se você reconhecer isso e seguir o impulso, e então, fazendo isso consistentemente conforme você finaliza a sua meditação,
você vai descobrir que o seu eu interior está te guiando rapidamente por um caminho interessante em direção a várias coisas que estão no seu vórtice e que você sabe que você quer. Tem coisas que você sabe que não será um mistério como vai se desdobrar. Você dirá algo para você mesmo como: "Ah, então era disso que se tratava." E é o caminho de menor resistência, porque o seu eu interior não pode te guiar diretamente para algumas coisas, porque você tem crenças ou pensamentos que continua pensando que impede de receber aquilo. Então, às vezes, o seu eu interior te guia até lá, e então até lá, e aí você acaba onde você quer estar. Mas você teve que pegar uma rota diferente para poder chegar lá, porque você é inteligente demais para o seu próprio bem. Ok? Está seguindo isso? Você faz isso há um tempo. E o que é o CD de meditação? Talvez você tenha visto. É um CD e um livro que vale a pena ler, independente se você baixou ou está ouvindo o CD com os seus fones de ouvido. Foi especificamente criado para realizar a mesma coisa que prestar atenção na sua respiração ou ouvir esse som na sua sala. Tem um ritmo musical, que são 3 longas inspirações e 5 longas expirações. O que entra e o que sai são diferentes em duração de tempo. Você se ajustará a isso, entenderá e ficará bom. A gravação é sutil, assim como o seu eu interior, o que significa que precisa de alguma prática até pegar o ritmo, o que significa que precisa de foco, o que irá te distrair das coisas que estão te incomodando. Então, assim como ouvir aquele som desinteressante no seu ambiente, isso também vai te guiar para o alinhamento. E quando em alinhamento, conforme você então começa a notar as palavras que têm sido precisamente e tão deliberadamente escolhidas para expressar para você sobre relacionamentos, sobre o seu corpo físico e sobre o seu bem-estar financeiro, conforme você ouve cada um dos segmentos, são 15 minutos cada. Conforme você escolhe um que seja mais relevante para o que você esteja buscando alcançar, você estará mais conscientemente envolvido com a frequência vibracional da sua fonte do que você habitualmente estaria. Então, é equivalente a fazer afirmações uma vez em que você já está sintonizado. Isso fará com que você pratique uma vibração de abundância, como você nunca fez antes. Isso fará com que você possua abundância pelo tempo em que você estiver ouvindo isso. Você encontrará sua mente pensando sobre abundância sem resistência dentro de você, pelo tempo em que estiver ouvindo a meditação. Mas nós não recomendamos que este seja o seu primeiro passo para dentro disso. Recomendamos que o seu primeiro passo seja que você saiba que concluiu alinhamento com o seu eu interior. Porque se você não percebeu isso, você pode lutar com as palavras. Por exemplo, Abraham diz para você: "O mundo está inundado de dinheiro." E você pode dizer: "Cai fora, não é onde estou." Se você se pegar discutindo com as palavras que lhe são oferecidas, você não está em alinhamento. Bom o suficiente? Muito bom, obrigado.